Olá, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Hoje quero conversar com vocês sobre algo que tem pesado no meu coração e que vejo com uma certa apreensão: a crescente mistura entre a vida cristã e os padrões do mundo. Vemos pessoas que se dizem cristãs buscando orientação em práticas místicas, ou outras que, mesmo afirmando sua fé, frequentam ambientes de excesso e superficialidade, com a desculpa de que só estar presente não significa participar. A linha está ficando cada vez mais tênue. Recentemente me perguntaram sobre um influenciador cristão, se ele seria um bom modelo. Fui olhar o perfil dele e, sinceramente, fiquei confuso. Aquilo era uma página de liderança cristã ou uma plataforma de vaidade e apelo estético? As imagens, especialmente as da esposa dele, mostravam uma ostentação e uma sensualidade que, para mim e para muitos, contradizem os princípios de modéstia que a palavra nos ensina. É uma conduta que nos faz questionar: quais valores estão sendo promovidos por quem se diz do povo de Deus? Minha intenção aqui não é expor ou humilhar ninguém. Meu desejo é despertar um chamado ao arrependimento verdadeiro e a uma fé genuína em Jesus. Mas quando figuras públicas que deveriam ser guias levam outros por caminhos duvidosos, um posicionamento claro se torna necessário. O que está causando esse desvio? Muitos líderes e igrejas, numa busca desesperada por relevância, estão adotando estratégias que fazem parecer que o Evangelho, por si só, não é mais suficiente. O resultado? Ambientes que atraem pela novidade, mas não promovem uma transformação real. Vemos eventos que imitam o entretenimento do mundo, baladas gospel, festas gospel, que priorizam a atração em vez da regeneração. E um discurso de amor sem limites, que minimiza a necessidade de arrependimento, serve como desculpa para não confrontar o pecado. Como disse o pregador Paul Washer, na falta do poder divino em nossos púlpitos, apelamos para subterfúgios humanos para manter o que está espiritualmente inerte. Queridos, o que as novas gerações realmente precisam não é de uma igreja que se pareça com elas em suas fraquezas, mas de uma igreja que as confronte em seus desvios. Aquela famosa passagem de Paulo, "Fiz-me tudo para todos", tem sido terrivelmente mal interpretada. Muitos acreditam que se adaptar aos padrões do mundo é o caminho para atrair as pessoas. Deixa eu contar um pouco da minha história. Minha conversão não aconteceu porque encontrei uma igreja com um grupo de jovens legal, ou porque me identifiquei com pessoas iguais a mim. Foi o poder do Evangelho e a ação do Espírito Santo que me regeneraram. Meus primeiros contatos com a fé foram em lugares que, humanamente falando, não tinham nada a ver comigo. Lembro de uma vigília, quando eu era um garoto, só com senhoras de idade. A intensidade e a fé genuína daquelas mulheres orando tocaram meu coração de uma forma poderosa. Ali, o poder de Deus se moveu na minha vida. Não foi uma estratégia de marketing. Foi a soberania de Deus. Anos depois ouvi uma música cristã. O estilo, a melodia, nada daquilo me atraía. Mas a letra, baseada em Isaías 53, Cristo levou sobre si as nossas dores, penetrou minha alma. Não foi a embalagem, não foi a melodia, foi a palavra de Deus que me alcançou. Pense em João Batista. Ele tentou se conformar ao mundo para atrair multidões? De jeito nenhum. Ele vivia no deserto, suas roupas e sua comida eram diferentes. E sua pregação era direta. Quem vos advertiu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E qual foi o resultado? Um avivamento. Multidões iam até ele para serem batizadas confessando seus pecados. É impressionante como hoje a menção ao pecado e a confissão são evitadas na evangelização. E aqui chegamos à segunda razão pela qual temos tantos crentes nominais: a pregação de amor, que não exige arrependimento. Quando os evangelistas resumiram a mensagem de Jesus, qual foi a frase principal? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
A ênfase de Jesus não era simplesmente Deus ama a todos. Muitos entram para as igrejas sem uma transformação real, porque a mensagem de um amor que dispensa o arrependimento gera apenas adesão a um grupo, não uma conversão profunda a Cristo. Líderes, na tentativa de serem acolhedores, acabam tratando o pecado com uma suavidade excessiva. Focam em um amor e um consolo que deixam de lado o chamado ao arrependimento. A intenção pode ser boa. Vou falar sobre o pecado depois. Mas esse depois raramente chega. A verdade é que a humanidade, em sua condição pecaminosa, precisa de direção, não apenas de afeto. As pessoas estão caminhando para a perdição, e muitos líderes, com medo de ofender, apenas dizem: Deus te ama, Ele te aceita como você é. E o pecador, seguro nessa falsa garantia, continua no seu caminho perigoso. Assim, um pregador que fala com a clareza de João Batista é visto como sem amor, enquanto outros que só querem agradar são aplaudidos. Mas não existe amor maior do que fazer o que Jesus, João Batista e todos os servos de Deus fizeram: olhar para as pessoas e alertá-las sobre as consequências do pecado, mas também apresentar a esperança e o perdão que existem abundantemente em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é esta: o reino de Deus está próximo, e um dia de acerto de contas virá. Mas há esperança, a misericórdia e perdão para todos que creem em Cristo Jesus. Se vocês se arrependerem e crerem, não há pecado tão profundo ou situação tão difícil que Deus não possa transformar suas vidas. Essa é a essência que leva à fé genuína. Portanto, arrependam-se e busquem a Cristo enquanto há tempo. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se esta mensagem falou com você, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Que Deus te abençoe.